Bem-vindos ao podcast da Elo. Esse daqui é o primeiro podcast de uma série muito bacana que nós estamos preparando aqui para vocês. Nós vamos trazer convidados especiais de recrutamento e seleção, de treinamento, que vão dar dicas e compartilhar as experiências deles com a gente. A gente vai entender quais são os truques, o que a gente precisa fazer, como que a gente consegue ter a carreira dos sonhos. Então, antes da gente começar, eu contar para vocês aqui a nossa convidada de hoje, que é especial, vocês vão se encantar com a história dela. Eu quero pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais. Nós temos aqui um QR Code para que vocês façam parte de um grupo de WhatsApp, onde eu dou várias dicas, a gente tem conteúdo super bacana. E não esqueçam de curtir e comentar aqui o que vocês acharam do nosso podcast, tá? Vou contar um pouquinho de quem é essa convidada especial que está aqui com a gente hoje. Ela trabalha numa indústria, ela é coordenadora de educação corporativa e tem uma história muito bacana que vocês vão adorar. Eu tô aqui com a Tereza. Tereza, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Hoje é um dia muito especial aqui para ela, né? É uma série muito bacana onde a gente vai tentar ajudar aí todos esses jovens que têm dúvidas de como é trabalhar na educação corporativa, como que é o treinamento dentro de uma indústria. Então, muito obrigada aí por fazer parte aí desse podcast com a gente. Vou pedir para que você se apresente, conte para a gente a sua história maravilhosa, né? Fica à vontade para contar um pouquinho para nós. É um prazer estar aqui com você, né? Meu primeiro podcast, o primeiro podcast também da Elo, então muita conexão de ser o primeiro, que seja o primeiro de muitas, né? E de muita expansão de conhecimento que a gente vai estar levando para os jovens, né? Então, falando um pouquinho, eu sou a Tereza, né? Comecei minha carreira como estagiária também, né? E acho que para falar da importância do estágio, me ajudou bastante a ter clareza que área que eu queria seguir, né? Então, quando eu comecei como estágio, né? Eu fiz psicologia e comecei como estágio em duas consultoras pequenas, e meu sonho sempre foi trabalhar numa empresa grande. E o estágio me permitiu eu trabalhar numa grande empresa, né, que foi uma indústria de bens de consumo, e ter certeza que eu queria seguir, que era a área de recursos humanos. Então, o estágio me permitiu, quando você falou de sonho, né, de tangibilizar os nossos sonhos, né, que eu acredito muito que por meio do trabalho que a gente consegue conquistar, né, o nosso dinheiro, conquistar a nossa autoestima em relação à nossa contribuição e nossa utilidade que a gente tem dentro da sociedade e do aspecto profissional. Né? Então, comecei minha carreira como estagiária, depois passei em indústria, que a gente, né, se conheceu no banco, né? Há 20 anos atrás, essa importante da importância do network, porque as conexões que a gente criou no passado, com certeza podem ser retomadas e tornar no presente e construir projetos futuros, né? Então, acho que uma das dicas que a gente pode contribuir, destacar muito aqui, é a importância do network, né? As conexões podem mobilizar e trazer muitos presentes pra gente construir as nossas relações, conseguir novos trabalhos, né? Trocar dicas com pessoas que a gente já conhece, né? E aí, depois eu tenho 20 anos já no mercado, né, na área de recursos humanos, né, sempre em grandes empresas, né, onde minha primeira grande empresa foi em estágio e depois passei por banco, por outras indústrias e hoje atuo aí como coordenadora de treinamento numa indústria também. Que legal. Vocês viram, pessoal? Olha só que bacana. Olha só o que ela trouxe aqui. Ela começou a carreira dela com estágio. O estágio abriu portas para ela entender o que ela realmente queria para a carreira dela. E é isso que a gente fala muito na Elo, né? Você ter o autoconhecimento, você poder entender aquilo que faz sentido com o seu propósito de vida, que vai trazer para você não só uma carreira profissional, mas também um desenvolvimento pessoal, né? Isso é muito bacana, Tereza. E é legal você falar disso porque muitos jovens têm dúvidas hoje, como que eu escolho a minha carreira, né? A gente conversa muito com jovens e eles sempre falam assim para mim, nossa, eu acabei de sair, eu já tenho que decidir o que eu vou fazer pro resto da minha vida, qual faculdade que eu vou fazer, e é muito difícil, é muito pesado para ele, neste momento, escolher uma faculdade que dentro da cabeça dele é uma faculdade que vai dizer quem ele é no futuro. Nós temos aí há 20 anos, né? Trabalhamos juntas, tinha 20 anos que a gente não se via, mas a gente manteve esse network, a gente manteve esse relacionamento, a gente faz trocas de dicas, né? A gente conversa bastante e isso é muito importante no meio corporativo para as empresas. Tereza, continuando aqui, né? A sua história é muito bonita, é muito bacana e aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente hoje, como coordenadora corporativa, quais são os desafios que você enfrenta, que você tem hoje com relação à contratação desses jovens, assim, e que dicas que você poderia contribuir aqui com a gente?
Acho que temos muitos desafios, né? Acho que o primeiro ponto de desafio tem o alinhamento das expectativas entre o que o jovem muitas vezes espera de uma empresa e o que a empresa também espera de um jovem, né? Sim. Então, muitas vezes o jovem está conectado que ele quer atuar dentro de um ambiente que tem propósito, que muitas vezes do que ele vive, né, fora do ambiente de trabalho, né? Que conectado com as redes sociais, de ser mais instantâneo, de não ter tantas questões de algumas regras, né? E dentro da empresa, o que é importante, né? Independente da empresa que você está atuando, para a empresa é importante ter uma atuação que a gente tem muita... a importância do planejamento dos projetos, de ter clareza da comunicação, da pessoa realmente também ter o compromisso das entregas que ela vai ter, né? E dentro de um contexto que tem alguns direcionamentos, algumas regras que são importantes, né? Então, acho que o grande desafio é como fazer esse match dessas expectativas para que tanto o jovem, né, tenha uma atuação que ele se sinta satisfeito e feliz e a empresa também esteja satisfeita com esse desempenho desse jovem, né? Então, o grande desafio, acho que para mim é esse alinhamento dessas expectativas, né? Se a gente fala de expectativa, é muito legal, assim, a gente entender que esses jovens, eles vieram numa geração em que tudo é muito rápido. Eles têm informações rápidas, né? E assim, tudo que eles precisam, eles vão no Google, tem inteligência artificial que traz tudo muito rápido. A gente fala essa coisa fast, né? Você, como educadora corporativa, você sente que existe uma expectativa deles, em algum sentido, do desenvolvimento deles dentro da empresa, de ser muito rápido, isso gera alguma frustração? Isso é percebido por vocês, gestores? Como que é isso? Acho que o primeiro ponto que é importante, né, quando a gente fala de desenvolvimento dos jovens, mas também de outros cargos, é que a pessoa tem que ter clareza dos pontos que ela precisa desenvolver. Porque se a pessoa não entende a necessidade que ela tem de desenvolver, a gente vai estar conduzindo uma ação que a pessoa não vai estar conseguindo absorver. Então, o primeiro ponto que você comentou de autoconhecimento é a pessoa conseguir ter autoconhecimento sobre ela, entender assim, quais são os pontos, especialmente comportamentais, né, que eu preciso estar desenvolvendo para ter uma boa atuação na empresa, né? Então, acho que o convite que fica aqui é, de fato, para o jovem pensar assim, o que eu preciso me desenvolver num ponto de vista comportamental e técnico para conseguir aprimorar a minha atuação na empresa, né? Porque, como a gente falou, o estágio, ele abre portas para a construção da sua carreira, né? Ele vai determinar por onde que você vai estar construindo, né? Então, acho que o primeiro ponto é a pessoa ter clareza assim, o que eu preciso desenvolver, né? E dentro de treinamento, quando a gente fala de desenvolvimento, que é um processo que a gente tem até um conceito do lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, a gente vai passar a vida inteira aprendendo, né? Então, a gente começa na escola, mas a vida inteira a gente vai estar aprendendo. Sim, então, a gente tem que estar refletindo o tempo todo quais são esses pontos. E quando tiver uma ação de treinamento, o desafio ela muitas vezes, quando a gente fala de mudança de comportamento, não dá para ser tão rápido como um vídeo de TikTok que é 2, 3 minutos, né? A ação de desenvolvimento, mudança de comportamento demanda tempo. Então, muitas vezes, as ações de treinamento, elas precisam ter uma carga horária maior, né? Às vezes meio período ou o dia inteiro, para de fato promover dinâmicas, interações, trocas, para a pessoa refletir e ter a mudança de comportamento. Então, acho que esse é o grande desafio de entender que tem um tempo. E treinamento, ele é um dos pilares para a questão da evolução de comportamento, né? O que a gente recomenda também muito o treinamento, ele é uma das formas de desenvolvimento, mas também é importante o jovem, né? Como eu falei no início, buscar as conexões. Então, vai ter sempre o apoio de um líder ou procurar um tutor, um mentor, alguém que já foi estagiário, que possa contar como que foi a trajetória dele na empresa e passar dicas também relevantes, né? Porque o aprendizado a gente tem o aprendizado que é de sala de aula, que é o formal, que é o treinamento, mas também hoje em dia a gente também aprende muito trocando com as pessoas. E como eu falei no início, todo mundo já foi estagiário um dia, gente. Então, você que está começando agora, todo mundo já foi estagiário, todo mundo já passou por experiência e com certeza tem algum colega, algum parente que pode contribuir com você e contar como foi essa experiência, né? Porque a gente também vai aprendendo muito com a história do outro, né? Sim. E eu acho que essa conexão, quando você entende que você pode contar com as pessoas que estão ao seu redor para trazer conhecimento para você, para fazer uma troca realmente, ela é muito importante. Principalmente porque, assim, essa geração às vezes enfrenta alguns obstáculos justamente por estar muito nesse mundo virtual, muito conectado com a internet, acaba faltando um pouco dessa interação. E é justamente isso que a gente trata na Elo, né? A gente tenta explicar para as pessoas que estão conosco, né, com os jovens que estão sendo trabalhados com a gente, é justamente isso, o quanto essa interação, esse network, esse autoconhecimento vai trazer a diferença para você saber exatamente o que você quer na sua carreira e se desenvolver. Que esse desenvolvimento ele é feito junto com as pessoas. Então, assim, você pode sentar do lado do seu colega,
dividir, você não precisa saber tudo, e o programa de estágio, ele justamente é isso, né, para que você aprenda, diferente de um programa de trainee onde você vai ser desenvolvido. Então assim, se você já traz o programa de trainee, você já tem uma bagagem, né, você já traz um conteúdo que a gente vai desenvolver, você vai ser aprimorado, né, então dentro da empresa você vai ser desenvolvido, né, então quando você começa com estágio, você já traz uma bagagem, você já traz algo muito legal ali, né, e aí até puxando esse gancho, vamos falar um pouquinho assim da parte de retenção, entendendo que esse jovem já entrou dentro da empresa, né? Ele seguiu as dicas da Elo, tá fazendo um network legal, ele tem um autoconhecimento que foi desenvolvida essa competência nele. Quando a gente fala de retenção, o que você sente dentro de toda a sua carreira, de todo o desenvolvimento? Quais são os pontos críticos, né, que você acredita que dentro do treinamento precisam ser trabalhados, precisam ser aprimorados, assim, quando a gente fala desse perfil desse jovem? Geralmente nas empresas o que a gente tem como retenção existem trilhas que são estruturadas, né? Então, tanto para os estagiários quanto para trainees. Sim. E aí a empresa compartilha muito quais são esses conhecimentos que ele precisa aprender. Então, o que existe que é muito o que a gente fala do conceito da jornada do colaborador, né? Sim. Então, assim, no geral as empresas têm um cuidado desde o momento da seleção, de já deixar claro, né, o que vai ser esperado desse jovem, né? Então, quais são os comportamentos, quais são os comportamentos comportamentais e técnicos que são necessários. Uhum. E depois tem toda uma trilha que é desenvolvida para esse jovem, né? E também o que a gente tem é muito ter sempre um padrinho ou madrinha para acompanhar essa pessoa que chega, né? Então, dentro dos programas de onboard, a gente sempre vai ter alguém que acompanha. Por que é importante ter esse padrinho ou madrinha? Para apoiar no sentido de tirar dúvidas, de esclarecer, de entender a questão de cultura, né? Geralmente, entrando nas empresas, tem sempre um momento também de conhecer as áreas, se for uma indústria, conhecer a parte da planta. Então, o que a gente faz, né, com a área de recursos humanos é garantir que a pessoa conheça muito da cultura da empresa, né? Sim, porque a cultura tem toda uma questão de, né, dar o direcionamento de como aquela dinâmica daquela empresa, o que é importante para aquela empresa. Tem os treinamentos, né, que vão ser da parte técnica e comportamental, e o padrinho ou madrinha que apoia no desenvolvimento, né? E o que é muito essencial, que entra o papel do líder, que é apoiar realmente nesse acompanhamento, nesse desenvolvimento com as conversas de carreira, né? Então, eu, por exemplo, tenho líderes da minha época de estágio que até hoje eu converso, né? Então, acho que o líder tem muito um papel, né, essencial para apoiar nesse direcionamento, né? Porque muitas vezes quando o jovem está entrando, que é novo atuar no ambiente corporativo, que é diferente do ambiente familiar, que é diferente do ambiente de faculdade, como atua nesse ambiente corporativo, né? Então, muitas vezes o jovem entra com dúvidas de como que eu escrevo um e-mail, de como eu me comporto numa reunião, posso perguntar, posso falar durante uma reunião, e tudo isso a gente estimula, né? Então não é algo que ele entra assim, sem saber nada e vai ser colocado no fogo. Não. É algo que é desenvolvido, é estruturado, existe toda uma programação, né? E tem todo um acompanhamento, né? Então, além da parte de treinamento, a gente tem, né, o padrinho, madrinha que apoia, e o líder também fazendo esse acompanhamento, né? Então, todos esses pilares apoiam para que o jovem tenha, né, todo um apoio, um suporte da organização para conseguir desempenhar, né, e ter uma boa performance, né? Porque no final, independente da posição que a gente está, o que é importante para as empresas são os resultados que a gente está entregando e como que a gente está contribuindo, sim, né? Porque desde hoje, né, assim, a posição do estagiário, do trainee, já traz a entrega dele já é muito relevante para a empresa, né? Então, toda posição, toda pessoa tem uma contribuição relevante para fazer na empresa. Então, é importante que o jovem tenha essa consciência, porque a atividade que ele faz é uma entrega que vai fazer diferença para a empresa e para a área que ela está atuando, né? Então, ter essa consciência do compromisso de responsabilidade, da atuação, sempre que tiver dúvida, perguntar, questionar, porque a empresa está dando os recursos necessários para treinamento e para acompanhamento que o líder faz, né? Então, os líderes geralmente fazem alguns rituais, como a gente chama de one-to-one, que são conversas individuais, né? O próprio time de RH também dá o suporte para fazer conversas de como que o estagiário está se sentindo, se tem algum ponto de melhoria. Então, existe todo um acompanhamento e uma estruturação do programa de desenvolvimento e das boas conversas de carreira para apoiar o desenvolvimento desse jovem. Mas é importante que ele tenha consciência na questão do autoconhecimento dele, de como que ele está se sentindo, né? Do que ele acha que ele pode melhorar, quais são as dúvidas que ele tem.
tem. E acho que uma dica que eu posso destacar é o interesse dele aprender, né? Porque quanto mais ele tiver interesse de aprender, mais ele vai conseguir ter uma contribuição significativa em relação ao trabalho dele, né? Então, o despertar da curiosidade, a vontade de aprender, faz toda a diferença para a atuação do estagiário, como na atuação de outras posições que vocês vão, né, conquistar aí no futuro, né? E assim, é muito legal você trazer isso pra gente, Tereza, porque às vezes o jovem fica inseguro, né? Como que vai ser meu desenvolvimento lá dentro? Como que eu vou conseguir todo o meu conhecimento, tudo que eu adquiri, né? Como que eu vou utilizar isso dentro da instituição? E a gente sempre bate na mesma tecla da questão do autoconhecimento, que é muito importante, que você traz aqui com frequência também, porque quando você se conhece, quando você tem ciência das suas habilidades, daquilo que você quer, eu acho que, primeira coisa, ele tem que saber exatamente o que ele quer. Né? Uhum. Existe essa pressão de início de carreira, o que eu vou ser? Às vezes a pessoa acaba fazendo uma faculdade porque o pai quer, porque a mãe quer, não é exatamente aquilo que ele quer. E na Elo a gente trabalha muito isso. Né? Então, assim, o que você quer? Porque aquilo que você quer é o seu propósito, né? É o que vai trazer motivação para você ir longe dentro da sua carreira. E tudo bem se em algum momento da sua carreira você descobrir que não é mais isso que você quer fazer uma mudança de rota, que você quer ir para algo novo, né? Então você pode desenvolver novos skills, você pode ter novas habilidades, trabalhar essa parte comportamental e ir em frente, né? Uma coisa que eu queria perguntar Mas aqui... eu vou pegar um gancho que você está falando, claro. Assim, até para perguntar como que foi a minha escolha de carreira, né? Porque eu acho que quando a gente fala da escolha de carreira, primeiro acho que vale... A própria escola já dá alguns indícios no sentido assim, quais são as matérias que você vai melhor e o que você gosta de fazer. Sim, então, a gente já tem que começar na questão do autoconhecimento e refletir assim, o que eu mais me identifico, né? Então, quando eu escolhi psicologia, que eu estava na dúvida, né? Se eu queria... Eu não sabia se eu queria psicologia ou se eu queria turismo. Foi muito bacana que eu tive uma conversa com a psicóloga da escola, né? Que me contou quais eram as possibilidades de atuação, né? Eu ainda não sabia que eu queria recursos humanos, mas ela me contou de uma forma tão apaixonada o que era a atuação de um psicólogo dentro do ambiente de escolar, das possibilidades, que me deu muita clareza do que eu realmente que era psicologia. Eu não tinha ninguém da minha família que era psicólogo, então eu sou a primeira psicóloga da família. Então acho que as respostas, porque assim, ninguém vai dar resposta pronta pra gente do que a gente tem que fazer, a gente mesmo tem que buscar essa resposta. Então acho que pro jovem, hoje a gente tem vários testes, né, que são vocacionais, tem várias formas de buscar também mentoria, buscar ajuda, mas eu acho que deixo aqui uma dica de refletir assim, o que você gosta de fazer, quais são as matérias que você vai melhor dentro da escola ou da faculdade, porque isso já pode ser que te dê dicas, né? E sempre conversar com pessoas que talvez que têm carreiras que vocês queiram seguir, porque essa pessoa pode contar como que funciona essa carreira na prática, né? Então escutar a história de outro, de uma carreira que você tem intenção de seguir, pode ajudar a clarificar por qual caminho você quer, né? Então acho que aqui eu deixo muito de dica assim, busquem pessoas que estão nas áreas que vocês têm vontade de atuar, que com certeza vai ajudar a clarear, né? E você tomar uma decisão com mais segurança, porque eu acho que é uma das escolhas mais difíceis que tem, né? De escolher qual carreira que a gente quer. Sim, depois durante a carreira que a gente toma a decisão pode surgir a dúvida, mas acho que a gente tem que entender assim, o que essa carreira está a serviço, o que ela pode trazer de propósito, como que ela pode contribuir, né? Não, e é bacana você trazer isso, porque a Elo surgiu dessa dor, né? A Elo surgiu exatamente disso, né? Como que eu posso ajudar os jovens a entenderem sobre si, o que eles querem, qual o propósito de vida deles, com relação à carreira deles, né? E direcioná-los no caminho certo. Então, dentro da Elo a gente dá dicas de como ele pode performar, a gente dá dicas de como é essa carreira, a gente dá dicas de como ele entra, como é que ele passa num processo seletivo de trainee, um processo seletivo de estágio. Então, assim, antigamente não tinha a Elo, né? Hoje eles têm a Elo. Então, eu sempre brinco que os jovens de hoje, eles têm muitas ferramentas, né? Você foi através do seu network que você acabou descobrindo aquilo que você queria, que você trouxe a informação de que a sua carreira era dentro de RH, que você ia fazer psicologia, e para o jovem que não tem isso hoje, a Elo proporciona isso. Dentro da Elo você vai descobrir aonde você quer chegar, que carreira você quer seguir e como você faz para ter essa carreira, como que você faz para chegar nessa carreira, e isso é muito bacana, né? Você vê que pode passar anos, décadas, muda a forma de fazer, mas o segredo é sempre o mesmo, autoconhecimento
ir atrás do seu propósito, né? E ter clareza do que se quer, né? É importante ter super clareza. E é muito bacana o trabalho, né, que a Elo está construindo, porque com certeza também vai ajudar a formar uma comunidade de jovens que estão na mesma busca, né, em relação à carreira, né? Então, acho que eu também acredito muito no poder da comunidade. Quanto mais pessoas estão juntas com as mesmas dúvidas, o mesmo objetivo, isso cria uma grande potência de troca e de aprendizado. Então, é muito bacana vocês estarem formando nessa comunidade, né, de gerar essa rede, essa conexão, para também outros jovens vão poder se conhecer, se conectar, né? E já teve várias ferramentas aí de desenvolvimento que com certeza vai ajudar a encurtar o caminho, né, de desenvolvimento e de atingir esses objetivos de entrada numa empresa, né, para atuação de estágio, né, muito bacana. Isso mesmo. Você consegue compartilhar com a gente, assim, um case de sucesso de uma transformação significativa que você viu de um jovem, um case de sucesso que tenha te marcado, justamente voltado para essa transformação, sabe? Esse network que a pessoa teve, que foi atrás. Você lembra de alguma coisa? Eu vou dar dois exemplos, né? Assim, onde eu estou atualmente. O programa de estágio de treinamento, ele é ministrado por um ex-estagiário, né? Então, alguns módulos é ministrado por um ex-estagiário que conta a história dele, né? Que acho que isso acaba inspirando bastante, né? E eu também já tive uma estagiária que, quando eu vi a evolução dela, ela trabalhava na área de analytics e ela chegou sem conhecer nada de Excel, das ferramentas, das fórmulas. E foi muito bacana que ela aceitou a oportunidade e falou, eu vou aprender. Então, ela foi atrás de aprender o Excel, começou a pedir tutorias de pessoas que eram especialistas dentro da empresa para poder aprender. Então, marcava horários específicos com as áreas. E foi muito bacana de ver a evolução de desenvolvimento dela, que ela teve num curto espaço de tempo, pelas características que a gente falou, né? A vontade de aprender, a curiosidade, buscar ajuda. A gente sempre tem que estar buscando ajuda caso a gente precise. A gente não precisa saber todas as respostas, mas a gente tem que saber o que a gente precisa ajuda. E conseguiu realmente, né? Ela criou vários dashes, várias informações relevantes que ajudaram na tomada de decisão, né? Porque dentro da empresa, sempre a gente está usando dados, né, para tomada de decisão, né? Então a gente precisa da questão de analytics, que é super essencial. E foi muito bacana ver a evolução dela pelo interesse de aprender, né? Pela vontade. Então a gente vai chegar na empresa e não vai conhecer todas as coisas. Mas o ponto é a gente ter clareza do que a gente precisa aprender, né? Então, tem alguns programas que a empresa vai estar oferecendo e outros você vai achar pessoas que com certeza sabem e vão te ajudar. Então, acho que esse é um case muito bacana, assim, de compartilhar. Então, acho que a atitude das pessoas, né? A atitude de cada um é que transforma realmente para criar uma realidade de realmente de potência, de entregas dos projetos, de criar as conexões, né? Então, isso é super relevante. E hoje a gente vê que essa questão das empresas estarem investindo em programas de estágio e programas de trainee é muito forte, né? Você vê que com um programa de trainee você fica lá sendo desenvolvido, a empresa investe nesse seu desenvolvimento, ela te dá essa mão, né? Então, é muito bacana ver que você tem esse apoio desse lado, mas você tem que ter uma força de vontade, um querer também do outro lado, né, desse jovem. A oportunidade está aí, a oportunidade existe, mas você também tem que desenvolver, né, e esse autodesenvolvimento e autoconhecimento é uma coisa que a gente sempre fala que é muito importante. Você deu o exemplo aí de um estagiário que hoje coordena e comanda aí o programa de estágio. Isso acho que fica bem claro o quanto o desenvolvimento é importante e o quanto as empresas estão dispostas a dar oportunidade. Eu acho que muito mais na nossa época, né, que a gente tinha não tinha tanto essa coisa de internet, de conhecimento muito fácil, a gente sempre tinha que buscar de outras formas. Hoje o conhecimento ele vem mais fácil, mas a cobrança também. Né? Falando um pouco assim de cobrança, me conta um pouco da expectativa que você tem com relação a esses jovens que estão entrando agora no mercado, que estão sendo desenvolvidos, seja estagiário, seja programa de trainee que é voltado para desenvolvimento. Me conta um pouquinho o olhar da empresa com relação a essas expectativas. Vou contar um pouquinho. Se eu voltar um ponto onde você falou da questão de buscar informação, eu lembro na minha época de buscar estágio, a gente era no mural da faculdade, né? No mural da faculdade. Então a gente tinha que esperar a secretaria da faculdade colocar. E hoje em dia é muito bacana, assim, que a gente tem vários
vários sites, várias informações. Então, assim, a gente aproveitem realmente todas as dicas, né, que vocês têm, ou, tanto nas redes sociais, quanto também que a Elo vai estar oferecendo, porque realmente, há 20 anos atrás, para você conseguir informação, a vaga tinha que esperar no mural ser atualizado, físico, e hoje vocês conseguem acompanhar as vagas, assim, de qualquer lugar, né, pelo celular, pelo computador, que é muito bacana, e o desenvolvimento também tem acesso aí a vários canais para poder desenvolver. Mas falando de expectativa, né, como eu falei anteriormente, né, a questão da expectativa, assim, a posição de estágio ou de trainee, ela já tem uma contribuição muito relevante para a empresa. Então, a atuação do estagiário é muito importante. Então, toda atividade que o estagiário faz ou que o trainee faz tem uma contribuição e tem um propósito para a empresa. Então, a expectativa é que a pessoa honre os combinados, né? Então, se tem uma atividade que foi entregue, um projeto, né? Se a pessoa tiver alguma dificuldade, que combine, esse prazo eu não consigo, qual a dificuldade, o que precisa de apoio, né? Então, acho que o ponto que é esperado é a transparência, né? Porque aquele projeto, aquela atividade que está sendo compartilhado com o estagiário, ele tem um propósito e ter um impacto na empresa. Então, caso a pessoa não consiga ou tenha dificuldade, é importante ela, né, ter transparência e falar, olha, consigo ou não, né? Acho que um outro ponto é a questão da organização do planejamento, né? Porque a gente hoje está num cenário dinâmico, em qualquer empresa a gente vai ter várias atividades ao mesmo tempo, né? A gente dificilmente vai estar numa empresa que tem uma atividade por vez. Então, a gente tem que conciliar diversas atividades, diversas reuniões, conversar. A gente tem vários meios de comunicação, né? Então, a gente vai ter o Teams, vai ter o e-mail, tem o WhatsApp. Então, a gente tem que estar gerenciando realmente várias formas de comunicação, gerenciando vários projetos. Então, acho que o skill da gestão de projetos é um skill aí super relevante, né? A questão da comunicação, né? De como que você vai criar um storytelling, né? De começo, meio e fim. Porque com certeza, gente, todas as áreas que vocês forem atuar, sempre vai ter uma apresentação, né? Então, como é que você estrutura isso? Como é que você vende a sua ideia, né? E muito também de encorajar todas as pessoas, né, que estão iniciando a carreira de manifestar a sua opinião, né? Então, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma ideia, compartilhe, não tenha receio de compartilhar, né? Porque toda ideia é super bem-vinda dentro das empresas, né? E com certeza todo mundo tem alguma ideia para poder contribuir, né? Isso que você está trazendo, Tê, é muito importante, porque assim, o jovem, quando ele vem para o mercado de trabalho, ele vem com muitas expectativas. Desde como vai ser o processo, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, como que vai ser, eu entrei na empresa, como que vai ser o meu dia a dia, que é isso que a gente está falando muito sobre aqui, né? Quando a gente fala de treinamento, eu acho que o treinamento contribui muito para o desenvolvimento desse jovem dentro da instituição, dentro da carreira dele, né? Me conta um pouquinho como que a gente faz para tentar alinhar essa expectativa, porque eles chegam com muita expectativa. Eles vêm realmente dessa coisa fast, né? Então, assim, como que a gente faz para alinhar, né? Na verdade, assim, como que o treinamento ajuda esses jovens a alinharem essas expectativas? Porque a gente brinca que, às vezes, o jovem acha que em 6 meses vai virar o CEO da empresa, né? Não é bem assim. Existe um desenvolvimento, né? Que você vai fazendo, que tem que ter um tempo de maturação. E isso é algo que eu vejo que os jovens questionam muito. Expectativas altas com relação à realidade, né? Como que o treinamento vê isso? Acho que o treinamento, assim, quando a gente tem essa questão comportamental, a gente tenta muito transformar em cases e situações, né? Então, é muito trazer realmente essas situações, né? De mostrar o ciclo de desenvolvimento de carreira, né? Então, tem, assim, gente, dentro das empresas tem uma questão de avaliação de desempenho, tem um ciclo de performance, né? Então, acho que esse é um dos treinamentos que também eles são compartilhados, de mostrar que tudo tem um tempo para poder acontecer, né? Então, dentro das empresas primeiro que a gente não vai ter, né, vagas de CEO para todo mundo, né? Então a gente tem uma vaga, né? Ou vagas de alta liderança, mas tem toda uma jornada, né? Então é importante o jovem também, né, que tem o objetivo de crescer, entender assim, aquela posição que eu quero atingir, quanto foi o tempo que a pessoa demorou, né? Para ela entender que assim, né, as pessoas que estão naquela posição de diretoria ou de gerência, eles começaram como estagiários, mas tiveram uma construção. Então acho que o treinamento pode contribuir, né, com situações práticas de falar da questão de ciclo de performance, da evolução de carreira, né, que eu acho que é importante, mas ele também tem que entender, assim, das posições que estão lá,
investigar e estudar quanto tempo que a pessoa demorou para chegar lá, né? Porque todo mundo que tem uma posição de liderança hoje teve uma trajetória de carreira, né? Tem um tempo, né, para poder amadurecer, né? Até porque quanto mais vai crescendo, tem uma complexidade para tomada de decisão que a gente também tem que adquirir novos skills, novas competências, novas habilidades, né? Então, que isso demanda um tempo mesmo de maturação do tempo de atuação mesmo dentro do mundo corporativo, né? Por mais que o programa de trainee ele seja um acelerador de carreira, né? Ele exige que você tenha essa desenvoltura de correr atrás, de ver, de estudar, né? Não é da noite pro dia que isso acaba acontecendo, né? Mas com certeza, assim, a parte de treinamento contribui. Bastante, né? Bastante. Mas eu acho que um dos pontos também que eu posso dar de dica tenham as conversas com líderes ou busquem mentores, tutores dentro das empresas para, de fato, né, contar como foi a trajetória deles, né? Que acho que também, se você escutando a história de outra pessoa, vai te inspirar a entender qual é esse tempo, esse tempo para as coisas acontecerem. Mas com certeza... De maturação. Mas com certeza a parte de treinamento contribui, né? Ela só não resolve todos os problemas, né? Ela é um pilar super importante, porque acho que ela dá muito clareza, né? Do que é esperado para o jovem, o que ele precisa desenvolver, mas também tem a parte, né, que a gente fala assim, ele vai aprender o conteúdo, o conceito, né, durante por exemplo, uma experiência formal em sala de aula, mas a aplicação do conhecimento é a escolha de cada jovem de colocar em prática, né? Então, como eu vou colocar em prática, ou como eu vou fazer diferença, a pessoa realmente, depois do treinamento, né, que teve, fazer a escolha de como vai colocar em prática e buscar outras formas, junto com as boas conversas aí com os líderes ou com os tutores, padrinhos, madrinhas, aí cada empresa tem um nome, para ajudar nessa trajetória dentro da empresa, né? Então, não é só o treinamento apoia bastante, contribui, mas tem aí toda uma tarefa assim do jovem colocar em prática e continuar tendo interesse e curiosidade. Então, de ler livros, de ver outros vídeos, de conversar com outras pessoas, né? Então, como o aprendizado é contínuo, o treinamento formal que a gente tem nas empresas, ele é uma parte desse todo da experiência de aprendizado, né? Então, é importante continuar sempre com a curiosidade e pensando como colocar em prática, né? Para realmente potencializar aí toda a atuação nas empresas, né? Você já atuou aí com uma parte de recrutamento e seleção, né? Já teve essa experiência também. Dá uma dica aqui pra gente, né? Conta aqui pra gente como que né? Recrutamento e seleção e treinamento, assim, pro jovem. Uma dica bem legal, assim. Vamos fazer um exemplo. Não fique tenso no processo seletivo, não fique tenso no processo de treinamento, porque por mais que a gente aqui da Elo tente ajudar, existe aquela tensão do primeiro momento, né? Nós já fomos jovens, não faz muito tempo, obviamente, mas nós já fomos jovens, já passamos por esse processo, e hoje existe uma expectativa muito alta desses jovens, justamente como que né? Depois que eu passo no processo seletivo, como que vai ser essa minha entrada? A gente já falou muito que existe toda uma programação para esse jovem entrar, né? Mas se você pudesse dar uma dica bacana, assim, para essa insegurança que eles têm, o que você contaria pra gente? Acho que na parte da entrevista, né, acho que o primeiro ponto, né, assim, vou falar uma que eu já usei para várias entrevistas, que é eu me gravando fazendo a entrevista, né, então assim, porque geralmente as perguntas que a gente tem nas entrevistas, né, muito para a pessoa contar da sua própria trajetória, mas acho que uma dica que eu dou, assim, grava você comentando para ver se você está sendo claro, se você está sendo objetivo, né, que eu acho que você se gravar fazendo uma entrevista, eu acho que é uma forma de contribuir. Acho que é importante você saber, né, quando você está participando de um processo seletivo, qual é essa empresa que você está participando, por que você quer fazer parte dessa empresa, né? Então, investigar a história da empresa, estudar, entender quem é, né? Se já souber o nome da pessoa que você vai conversar, quem é essa pessoa, né? Procurar no LinkedIn, buscar informações, como a gente falou, hoje a gente tem acesso a todas as informações, tudo. Mas é importante saber, assim, por que eu estou me candidatando para essa vaga, por que eu quero essa empresa, por que eu quero essa área, porque como a questão técnica, né, o jovem vai desenvolver e vai aprender, né, um dos pontos que é importante no momento da avaliação são as questões comportamentais, né, então você contar, né, o que você já teve de experiência na escola, na faculdade, mas
a questão de demonstrar o interesse pela empresa, demonstrar o interesse de aprender, é isso que também vai ajudar o jovem, né, ter talvez um resultado positivo e um retorno positivo do processo seletivo, né, porque é o interesse que as empresas estão buscando, essa vontade de aprender, essa vontade de fazer acontecer, né, então acho que esse é um ponto que é importante do processo seletivo. E a gente não aprende a fazer entrevista, a gente vai aprendendo com a experiência, então você praticar com você mesmo, se gravar, sim, né, sim. Eu acho que pode ser uma dica que pode contribuir para os jovens, né, e a parte de treinamento, a dica é que você explore o treinamento, assim, tem dúvida, assim, você está num ambiente de simulação de situações ou de estar aprendendo conteúdo novo, pergunta, questiona, né, anota, né, acho que a dica é anota o que você está aprendendo para você depois colocar em prática, para justamente que o treinamento ele vem para ajudar a potencializar a sua performance, né, esse é o objetivo de treinamento, né, o objetivo de treinamento é garantir que as pessoas atuem melhor na função que elas estão. Sim. Então, assim, aproveitem esse momento para realmente fazer perguntas, questionar, e sempre pensar, poxa, como é que eu vou colocar esse conhecimento em prática, né? Sim, sim. E Tereza, a gente fala bastante, a gente tem muitas conversas na Elo, né? Justamente para incentivar esse jovem a parte da comunicação, que às vezes a gente às vezes vê que a comunicação ela não acontece assim de uma forma muito fluida, né? Quando a gente fala em comunicação com o treinamento, o quanto se comunicar de forma clara faz a diferença para vocês que estão desenvolvendo o treinamento, que estão pensando numa estratégia, né? Você consegue trazer algum case para a gente nesse sentido, assim, o quanto a comunicação faz a diferença? Você saber se comunicar, expressar aquilo que você sabe de uma forma clara, né? Porque às vezes a gente comunica, mas não comunica da forma correta. E aí uma comunicação não clara, ela vira uma outra informação, né? Você consegue contribuir com a gente com claro. Isso? Acho que dentro de treinamento, como é que a gente pode aperfeiçoar a comunicação? Né? Porque a comunicação é uma competência, né? Que você vai estar usando todos os dias, né? Vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Mas dentro de treinamento que a gente trabalha, assim, tem vários conceitos, né? Para quem quiser estudar sobre comunicação não violenta, né? Mas acho que o primeiro ponto da comunicação, para dar uma dica, é primeiro checar o entendimento do que a pessoa está te dizendo, né? Então, acho que o primeiro ponto é, se você está recebendo, né, uma solicitação ou recebendo uma informação, o que tem em todos os treinamentos como dica é cheque o entendimento, né, dessa informação que você está recebendo, né? Então, isso quando você recebe. Quando você também passa, checa, ficou claro que eu entendi? Ficou alguma dúvida? Então, acho que a comunicação sempre está sendo uma troca, né? Exatamente, isso é uma troca. Sempre de ter a escuta, mas também perguntar. Então, acho que isso é um dos pontos que a gente trabalha muito, essa questão mesmo da escuta e de confirmar a informação. E também, dentro de comunicação, que tem todas as empresas, não tem como fugir, é a questão de construir apresentações, né? Que é como você vai construir seu storytelling, né, da apresentação e vai expressar. E aí também é importante, lógico, dentro do treinamento a gente também tem treinamentos sobre construção de apresentações, mas também você ensaiar. Então, às vezes, quando você vai fazer uma apresentação, né, que às vezes a pessoa fica nervosa, também ensaia com um colega, pede apoio de alguém, posso ensaiar com você, você me dá dica? Então, assim, porque é muito no dia a dia que você vai aprendendo. Então, como para construir apresentação, muitas vezes as pessoas ficam, né, que acho ficam nervosas. A dica que eu dou quando estiver apresentando um projeto, que todo mundo vai passar por uma experiência de apresentar, não tem como não passar por isso numa empresa. Então, chama alguém que você tem confiança, que você já tem uma identificação, às vezes pode até ser um colega que está na mesma posição de você, e apresenta, fala, tá claro para você, né? Porque se provavelmente estiver claro para outra pessoa, para uma pessoa, outras pessoas também vão entender, né? É exatamente isso. Mas a parte de treinamento contribui com as questões de técnicas de comunicação, né? Seja da questão da verbal, escrita, como também na construção de treinamento. Então, isso dentro das empresas existem também diversos treinamentos aí em diversas plataformas. Acredito que na aula também vai ter, né? Treinamento sobre isso. A gente fala bastante sobre isso. Então, assim, com certeza esse é um skill essencial, né? O skill de comunicação para qualquer posição, para qualquer momento. Tanto essa comunicação do dia a dia, quanto técnicas de apresentação são duas competências essenciais para a atuação de qualquer cargo. Né? A gente fala, inclusive, muito sobre isso, Tereza, na Elo, né? A gente treina, né? Nós temos alguns módulos na Elo onde a gente ensina como você faz para se comunicar de uma forma assertiva, de uma forma clara. A gente dá dicas, a gente dá exercícios, porque tudo na vida a gente tem que fazer prática, disciplina, tem que ter rotina, né? Então, eu acho que é um conjunto
de fatores, né, conjuntos de comportamentos que a gente vai desenvolvendo na Elo para que você tenha esse skill. Vocês viram o quanto é importante a parte da comunicação, quanto é importante a parte do autoconhecimento para esse mundo corporativo, né? Então, se você quer entrar numa empresa e desenvolver a sua carreira, você tem que começar olhando para si primeiro, né? E esse é o papel da Elo e é o que me deixa muito feliz, Teresa, porque a gente trabalha muito isso, né? A gente tenta mostrar para eles a todo momento o quanto se comunicar de uma forma clara, de uma forma objetiva, faz a diferença, né? E eles vão lidar com isso no mundo corporativo, na vida, na carreira deles o tempo inteiro. Né? Tudo é comunicação, tudo é autoconhecimento, tudo é desenvolvimento. Até teve vou trazer um case aqui, né? Nós tivemos um mentorando, né? Que a gente deu um treinamento e ele tinha muita dificuldade, inteligentíssimo, não tem nem o que falar dessa capacidade que ele tinha cognitiva, mas ele não conseguia traduzir o que ele estava pensando, traduzir o que ele estava entendendo, né? E aí, de uma forma muito tranquila, a gente foi mostrando para eles através de técnicas, através de treinamento, simulações mesmo, né? Vamos sentar aqui, vamos fazer uma simulação de entrevista, vamos fazer uma simulação de como que você vai conversar, você vai transmitir a sua ideia. E eu fico muito feliz da Elo poder contribuir com isso, que é o que a gente falou, né? A gente não tinha isso no passado, era algo que a gente ia caçar a todo momento, né? Pra gente poder se desenvolver, e hoje a gente tem um lugar, que é a Elo, onde ela te proporciona justamente isso. Você se autoconhecer, você trabalhar a sua comunicação, né? Teresa, assim, eu tô muito contente de ter você aqui, de você poder dividir com a gente a sua experiência. Eu gostaria que você deixasse aqui pra gente uma última, assim, uma última dica para esse jovem que quer crescer e principalmente nós temos aqui nos assistindo pessoas que querem trabalhar com RH, que querem trabalhar com treinamento, que querem ser trainee dentro dessa estrutura que a gente teve o privilégio de trabalhar, né? E como você disse, você veio como estagiária e foi se desenvolvendo. Então, assim, traz um pouco uma dica assim sua de como que essa pessoa pode buscar essa carreira. Olha, acho que a dica que eu dou, eu já até falei, né? Assim, acho que você, o próprio estágio, acho que é uma oportunidade uma porta que dá, porque o momento de estágio, como tem muitas possibilidades de estágio, você pode experimentar um estágio numa área, depois em outra, né? Então, acho que usem esse momento de estágio para realmente você conseguir ter a clareza da área que você quer atuar, né? Então, acho que o estágio permite muito essa questão de você experimentar a carreira que você quer construir, né? Então, acho que a dica usem realmente essa oportunidade, né? Que é o primeiro passo de carreira que você dá para ter essa clareza, né? E muito de aproveitar realmente as oportunidades que as empresas têm, né? Porque, assim, dentro do estágio é muito interessante que realmente você passa a maioria das empresas tem programas muito estruturados, então aproveita essa oportunidade, porque você provavelmente, como uma pessoa física, se você pagar um curso do investimento da empresa, é um investimento alto, né? Então, aproveitem realmente todo esse investimento que as empresas fazem, né? Mas, principalmente, ter clareza de onde que você quer chegar na sua carreira, né? Porque é isso que vai te ajudar a você construir os próximos passos de carreira. Então, assim, o que eu quero chegar no momento que eu estou chegando no estágio? Quais são os passos que eu quero ter, né? Saber que não vai ser tão rápido como todo mundo quer, mas a gente tem que saber que tem os passos, né? Então, como é que eu vou construir esse meu crescimento dentro da empresa? Eu acho que um ponto que é importante, peçam feedbacks de como está a sua atuação. Então, você depois que chegou, peça feedback, porque o feedback é um processo poderoso de você saber como as pessoas estão te enxergando, de como você está sendo visto, né? Porque muitas vezes tem pontos positivos que a gente não enxerga, né? Porque a gente tem uma visão crítica e não enxerga. E aí você pode se surpreender que você tem qualidades que as pessoas não estão, que você mesma não está vendo. Então, acho que o poder do feedback, ele tem uma questão de dar mais visibilidade para suas qualidades, como também as oportunidades que tem de desenvolvimento. E a gente vai ter oportunidades de desenvolvimento o tempo todo, mas as nossas qualidades, a gente tem que dar luz para elas sempre, porque é isso que vai com certeza, favorecer o seu crescimento, né? Quanto mais você dá visibilidade para suas qualidades, você consegue demonstrar o que você quer contribuir na empresa, vai ajudar muito no seu processo de crescimento, né? Mas para você crescer dentro das empresas, você tem que saber qual que é o seu objetivo, qual que é o seu caminho, né?
né? E a última dica que eu posso dar é construam as relações e as conexões. Porque essas conexões, que nem a gente tá aqui depois de 20 anos, né? 20 anos, e o poder exatamente. da conexão, gente, é muito significativo, né? Então, acho que a questão do networking que você cria, ele pode te ajudar muito na sua experiência de aprendizado, como pode te ajudar a abrir portas para futuras vagas, né? Então, um ex-líder, né, que, né, você conheceu, ele pode, às vezes, te convidar para uma outra oportunidade, né? Então, aproveitem cada conexão, que com certeza ela também pode abrir portas aí para outras oportunidades, né? Então, acho que são essas dicas que eu posso dar. Eu acho que isso é muito bacana, né? Eu sei que vocês estão adorando esse podcast. Mas a gente vai finalizar aqui, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu queria agradecer você, Tereza, imensamente pela sua participação, pela sua contribuição. É muito legal quando a gente traz pessoas que vivenciaram, né? Que já foram estagiários, que conquistaram a sua carreira, que hoje é uma educadora corporativa. As dicas que você trouxe pra gente aqui foram muito preciosas, né? Eu tô muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite. Não só a ela, mas acho que esses jovens que estão assistindo a gente vão conseguir tirar muito conteúdo e agradecem muito a sua participação aqui. Obrigado de verdade. Te chamaremos para mais podcasts com certeza, mas quero te agradecer muito pela sua participação. Eu que agradeço, Ornella, pelo convite. Foi um prazer estar aqui no primeiro podcast. Primeiro podcast. Estou super curiosa para conhecer, aprender também com a ela. Depois eu quero conhecer os conteúdos também, né? Então foi um prazer estar aqui. Espero realmente que as mensagens que a gente passou possam ter inspirado, trazido insights, né? E acho que assim, a gente está aprendendo, gente, o tempo todo, né? Então acho que o que é bacana aqui, gente, é assim, que busquem sempre o desenvolvimento e aprendizado, façam reflexão, busquem ferramentas de autoconhecimento, que com certeza, gente, vocês seguindo as dicas que a gente passou hoje, vão ajudar tanto para sua vida pessoal quanto profissional, porque a gente é ser integral, né? Então, assim, é super importante a gente pensar assim, como que eu tô me sentindo, como que eu lido com minhas emoções, o que eu preciso aprender, e isso vai ser pro resto da vida, gente. Então, assim, né, acho que é um ponto que a gente tem que pensar, que sempre a gente vai estar aprendendo, a gente tem que estar buscando sempre autoconhecimento, ver o que faz sentido, se é uma terapia, se é uma roda de conversa, mas busquem realmente formas de vocês se conhecerem mais, porque só a gente mesmo vai se conhecer, ninguém mais vai dar. A gente vai ter várias ferramentas, mas assim, o que a gente gosta, quais são os nossos objetivos, é cada jovem, cada pessoa que pode construir. É, né? Isso mesmo. Então, construa os seus sonhos, né? E muito obrigada por fazer parte, adorei. A gente que agradece. Pessoal, vocês viram que bacana, né? Sigam a Elo. Vamos trazer vários conteúdos, vamos trazer novos convidados, novos podcasts dentro dessa série de podcasts, trazendo tudo que vocês precisam, tentando mostrar para vocês que existe sim um caminho onde você pode ter todo esse conhecimento que hoje você acredita que você não tenha. A gente consegue te ajudar. Vem para Elo.